Olá, galerinha do oitavo ano, Prof. Thaís na área. E o vídeo de hoje é sobre a unidade 4 da nossa apostila de língua portuguesa do volume 2. Nesse bimestre nós vamos falar sobre dissertação escolar. O que é dissertar? É escrever, é argumentar, é falar sobre um tema. E quando nós falamos de tema, de assunto, qual é a tua opinião? O que você pensa a respeito disso? Onde você embasa os teus argumentos? Quais são os especialistas que você consultou? Qual é a tua base para estar afirmando tais coisas? Então, quando nós abrimos aqui a nossa apostila, num primeiro momento, nós temos uma enchente, né? Um alagamento. Como isso é causado? É culpa de quem? Como nós podemos resolver este problema? Qual é a sua opinião a respeito disso? Logo aqui na segunda página, nós temos então um texto que fala, nós leremos esse texto juntos na live de língua portuguesa, Publicidade infantil, um perigoso artifício. Esta é uma redação do Enem de 2014. O autor desta redação se posiciona, fala a respeito, traz uma tese, traz uma conclusão. E aí, o que você pensa a respeito disso? Já parou para pensar nos artifícios que são utilizados quando alguém faz uma propaganda justamente para o público infantil? O que se pretende com isso? Então, provavelmente, bem provável, esta pessoa recebeu 3 a 4 textos de apoio para ler e depois ter as suas ideias, as suas conclusões, o seu posicionamento a respeito desse tema. Então, uma dissertação escolar é um gênero textual que é produzido dentro das escolas e também é muito pedido em processos seletivos, como Enem e vestibulares. Dentro de uma redação, nós temos primeiramente o título. O título pode ser facultativo, como é na redação do Enem, já que eu só tenho 30 linhas para escrever, e se eu utilizar uma para o título, eu já estou perdendo então uma linha onde eu poderia estar apresentando a minha opinião de uma forma bem mais clara e objetiva. Então eu já começo com a introdução. O que há dentro de uma introdução? Uma introdução precisa apresentar o tema dentro de um tópico frasal. Tópico frasal é a frase que apresenta a minha introdução. É como se cada parágrafo fosse uma mini redação, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, nessa minha introdução, eu apresento o tema e eu trago uma tese. A tese é o meu posicionamento, é aquilo que eu acredito a respeito do assunto. Logo, o desenvolvimento, então, vai trazer argumentos para eu afirmar a minha tese, para eu confirmar aquilo que eu disse acima. Eu posso trazer dentro do meu desenvolvimento frases de pensadores, de filósofos, eu posso trazer momentos da história, desde a antiguidade ao iluminismo, industrialismo, a Segunda Guerra Mundial e tantos outros acontecimentos na história. Eu posso contextualizar isso com aquilo que eu estou defendendo, mas eu também posso trazer alguns tipos de argumentos. Eu vou falar só sobre 2 hoje. O argumento de autoridade, que é a frase de um especialista. É algo que foi dito por um especialista, eu preciso trazer entre aspas e afirmar, dizer, constatar quem foi que disse tal coisa. Mas eu também tenho o argumento de raciocínio lógico. Esse raciocínio lógico pode ser apresentado por uma causa e uma consequência. Por exemplo, se o tema for a pouca leitura do brasileiro, o brasileiro lê pouco. Eu estou afirmando isso, eu preciso defender então. Um argumento de raciocínio lógico pode ser o alto preço, né, dos livros, das publicações dentro do mercado brasileiro, sendo que isso vai atingir somente uma classe, né, da população, e os menos favorecidos não terão acesso a essa leitura. Então eu tenho uma causa e eu tenho uma consequência. Isso é um argumento de raciocínio lógico. Já a conclusão do meu texto, da minha dissertação escolar, normalmente precisa trazer uma proposta de intervenção, ou seja, como que eu resolvo esse problema? Como que eu vou propor então que as autoridades resolvam esse problema? Eu posso usar 2 agentes de transformação, posso dizer que as escolas, as famílias, o governo, o próprio indivíduo, órgãos governamentais, a sociedade. Eu escolho 2 desses agentes e utilizo-os para que eles resolvam esse problema. Então eu vou precisar dizer o que eles farão,
como farão, quando farão e por que farão. Isso tudo dentro da minha conclusão, lembrando que eu preciso então retomar a minha tese, aquele meu posicionamento lá da introdução, na minha conclusão. Parece difícil, mas não é. Depois que nós começarmos a escrever, vocês verão então que é fácil. Uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês, que está aqui na nossa apostila, na página 7, fala a respeito dos modalizadores. Os modalizadores são normalmente palavras que mostram como eu me sinto a respeito de algo. Comumente são advérbios ou locuções adverbiais. Então, se eu disser para vocês assim, os brasileiros leem pouco, vocês não sabem como eu me sinto a respeito disso, mas se eu disser, infelizmente os brasileiros leem pouco, você acabou de perceber que eu me sinto mal a respeito disso. Isso é um modalizador. Se eu disser para você, amanhã vai chover, você sabe como eu me sinto a respeito disso? Não, eu simplesmente te contei que amanhã vai chover. Né? Vi na previsão do tempo e amanhã vai chover. Mas se eu disser para você, felizmente vai chover, você sabe que eu estou aguardando a chuva. Se eu disser para você, provavelmente, possivelmente vai chover, você sabe que eu estou com dúvidas, eu não tenho certeza, certamente vai chover, eu estou certa de que vai chover. Percebeu o que os modalizadores, esses advérbios de modo, conseguem fazer dentro de um texto? Então nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes em uma redação do Enem, apesar dela não ser imparcial como uma notícia, né? Eu preciso dar o meu posicionamento, os modalizadores ficam tanto quanto perigosos. E outra dica, aquele famoso jargão que nós sempre usamos, na minha opinião, e você escreve alguma coisa, não é necessário porque o texto já é seu, a opinião é sua, você está escrevendo, a menos que você dê a sua opinião e depois você diga assim, porém, na opinião de fulano, funciona assim, assim, percebeu? Aí sim você cita a opinião de alguém, mas o texto já é a sua opinião. O que comumente acontece com os textos dos alunos, né, que eu corrijo, que eu leio, é que eles esquecem então de trazer uma proposta de intervenção, uma solução, e apresentam constatações, eles constatam novamente que o brasileiro lê pouco e não apresentam uma solução. Como é que nós podemos mudar, então, este quadro dentro do nosso país? Nós estaremos estudando também, dentro desta unidade, os verbos transitivos e intransitivos, com uma breve revisão, e isso tudo nós trabalharemos, então, nas nossas lives de língua portuguesa. Eu espero que vocês tenham entendido, né, essa primeira pincelada a respeito desse gênero textual, mas com certeza nós produziremos muitas coisas, nós escreveremos algo, nós pesquisaremos, porque acreditem, muitas vezes nós temos uma opinião, mas ela pode ser melhorada, ela pode ser aprimorada quando nós lemos, ouvimos a opinião de outros. Então, por isso, o nosso texto sempre vai ficando cada vez mais enriquecido e mais fácil de ser entendido quando nós ampliamos o nosso repertório. Para isso, leiam muito. Tchau, tchau!